Torre Eiffel. A Torre Eiffel fica em Paris, na França, e se tornou um dos marcos mais reconhecidos do mundo. Ela foi construída para a Exposição Universal de 1889, que comemorava o centenário da Revolução Francesa. Projetada pelo engenheiro Gustave Eiffel, a estrutura de ferro ultrapassa os 300 metros de altura. No início, muitos moradores de Paris criticaram sua aparência incomum, mas com o tempo ela se transformou em um símbolo da cidade e da engenharia moderna. Hoje, milhões de visitantes sobem em seus elevadores ou escadas para observar Paris do alto e ver o rio Sena atravessando a capital. Coliseu. O Coliseu fica em Roma, na Itália, e é uma das maiores construções ainda preservadas do antigo Império Romano. Concluído no primeiro século depois de Cristo, durante o reinado do imperador Tito, esse enorme anfiteatro de pedra podia receber dezenas de milhares de espectadores. No local aconteciam lutas de gladiadores, espetáculos públicos e apresentações organizadas para entreter a população romana. Mesmo com danos causados por terremotos e pelo tempo, o Coliseu ainda revela a impressionante escala da arquitetura romana e continua sendo um símbolo da história da cidade. Big Ben. Big Ben é a famosa torre do relógio ligada ao Palácio de Westminster, em Londres, no Reino Unido. O nome, na verdade, se refere ao grande sino dentro da torre, embora muitas pessoas usem o termo para falar da estrutura inteira. Concluída em 1859, a torre se tornou um símbolo da vida política britânica, já que fica ao lado do prédio onde o parlamento se reúne. Seus grandes relógios são visíveis de várias partes do centro de Londres, e o som do sino costuma ser transmitido em momentos importantes da história do país. Sagrada Família. A Sagrada Família é uma grande basílica localizada em Barcelona, na Espanha. A construção começou em 1882 e o projeto ficou profundamente ligado ao arquiteto Antônio Gaudí. Seu estilo único marcou as torres altas e as fachadas cheias de detalhes. Diferente da maioria das igrejas históricas, ela ainda está em construção, depois de mais de um século. O projeto mistura formas inspiradas na natureza, vitrais coloridos e esculturas que representam passagens bíblicas. Acrópole de Atenas. A Acrópole se ergue sobre uma colina rochosa no centro de Atenas, na Grécia. O local abriga vários edifícios antigos, sendo o mais conhecido o Partênon, um templo dedicado à deusa Atena. Mais da metade dessas construções foi erguida no século V a.C., quando Atenas se tornava uma das cidades mais influentes do mundo antigo. O lugar representa o surgimento de ideias ligadas à democracia, à filosofia e à arte clássica. Castelo de Neuschwanstein. O Castelo de Neuschwanstein fica nas colinas do sul da Alemanha. Ele foi construído no século XIX pelo rei Ludwig II, da Baviera, que imaginava um castelo romântico inspirado em histórias e lendas medievais. Sua localização, cercada por montanhas e florestas, cria uma aparência digna de contos de fadas. Por causa disso, o castelo acabou inspirando projetos famosos de castelos vistos em filmes e parques temáticos. Torre de Pisa. A Torre de Pisa fica na Itália e é conhecida mundialmente por sua inclinação. A construção começou em 1173 e pouco depois, o solo macio abaixo da fundação fez com que a estrutura começasse a inclinar para um lado. Mesmo assim, a construção continuou por várias décadas enquanto engenheiros tentavam compensar o problema. Hoje, a torre permanece estável, graças a trabalhos de restauração, e é um dos monumentos mais fotografados da Europa. Stonehenge. Stonehenge é um antigo círculo de pedras localizado no sul da Inglaterra. O monumento foi construído milhares de anos atrás durante a pré-história. Grandes blocos de pedra foram transportados de áreas distantes e organizados em formações circulares. Pesquisadores acreditam que o local pode ter sido usado para cerimônias ou para acompanhar o movimento do Sol ao longo do ano. Seu verdadeiro propósito ainda é um mistério. Monte Matterhorn. O Matterhorn é uma das montanhas mais famosas dos Alpes e fica na fronteira entre a Suíça e a Itália. Seu pico afiado em forma de pirâmide se destaca claramente na paisagem.
Durante muitos anos, acreditava-se que a montanha era impossível de escalar, até que um grupo de alpinistas alcançou o topo em 1865. Hoje, o Matterhorn atrai visitantes que admiram sua forma única e a paisagem alpina ao redor. Portão de Brandemburgo. O Portão de Brandemburgo fica no centro de Berlim, na Alemanha. Durante a Guerra Fria, o monumento ficou próximo ao Muro de Berlim e se tornou um símbolo da divisão do país. Quando o muro caiu em 1989, o portão passou a representar a reunificação e a esperança de um novo período de unidade. Museu do Louvre. O Museu do Louvre fica em Paris, na França, às margens do rio Sena. Originalmente construído no final do século XII como uma fortaleza, o edifício foi transformado em um palácio real, antes de se tornar um museu público durante a Revolução Francesa. Hoje, ele é um dos maiores e mais visitados museus do mundo. Dentro de suas vastas galerias estão peças icônicas como a Mona Lisa e a Vênus de Milo. A entrada da pirâmide de vidro criou um contraste moderno com o palácio histórico, tornando o Louvre um marco arquitetônico impressionante.